O Marx e o Engels trabalharam nesse sentido, né? Eles, em 1848, quando eles redigiram o manifesto, eles fizeram essa conclamação. Ali o manifesto tem um primeiro diagnóstico completo do capitalismo, né? E tem um aspecto de manifesto mesmo, um caráter, vamos dizer assim, de conclamação à luta e tudo, mas tem um diagnóstico muito bem estruturado, muito bem pensado do capitalismo. Esse diagnóstico é desenvolvido depois no livro, no Capital. Depois, na década de 60 do século XIX, quando justamente o Marx está escrevendo o Capital, né, a partir de 64, é fundada a Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, a primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, então, portanto, né, da história. E o Marx ficou como secretário-geral da associação. Então, aquela conclamação do Trabalhadores do Mundo Univos, ela estava presente ali na própria prática política do Marx, né? E aí então eles estabelecem uma rede de contatos nos principais países capitalistas da Europa, da América do Norte, etc. E trabalham justamente na agitação, na organização sindical, na agitação política e tudo isso. Então é algo que não está simplesmente ali colocado no manifesto, é uma coisa que se prolonga. O que a gente viu na experiência do século XX foi que as revoluções tenderam a acontecer em países isolados. As revoluções socialistas, ou de cunho socialista, né? E que tinham como objetivo criar sociedades socialistas. Elas aconteceram em países isolados, elas tinham relação umas com as outras, né? E, vamos dizer assim, isso fez com que o lema dos Trabalhadores do Mundo Univos parecesse, vamos dizer assim, que não se comprovava, parecia que não se comprovava esse lema na prática, né? Só que um dos temas centrais do manifesto, uma das questões que se a gente lê o manifesto a gente percebe ali, é que o Marx diz que na medida em que o capital se expande pelo mundo, ele ao mesmo tempo também leva à expansão do trabalho. Então, é claro que existem fatores que o próprio Marx e o Engels também estudam e vinham estudando já 3 anos antes de escrever o Manifesto Comunista. Já na ideologia alemã, eles começaram a estudar os fatores que a sociedade capitalista mobiliza, cria e mobiliza para impedir que os trabalhadores do mundo se unam. Quer dizer, o capitalismo ele não é... Né? Por outro lado, a própria expansão mundial do capitalismo, que o Marx e o Engels estavam começando só a ver, porque comparado com a globalização do fim do século XX, aquilo lá de 1848 era brincadeira, era uma semente, era o comecinho de um processo. Hoje em dia, o capital se internacionalizou e mais, se imbricou muito mais, né? Porque, então, por exemplo, um produto, ele é produzido, uma parte dele num país, outra parte em outro país, outra parte em outro país, depois os pedaços são todos reunidos num quarto, um quinto país. Quer dizer, então muitas vezes a gente tem esse tipo de produção que é fragmentada pelo mundo, de modo que as cadeias produtivas do capital, elas estão completamente internacionalizadas. Existe hoje, de fato, aquilo que o Marx assumiu como, ou chamou de divisão internacional do trabalho. E os trabalhadores do mundo, então, estão também eles próprios colocados nessa interdependência. Isso é o ponto muito importante. Só que, por outro lado, o capital cria forças no sentido contrário, forças ideológicas e forças também sociais, políticas, que impedem, por exemplo, a migração de trabalhadores. Então, quando vem esses grandes movimentos migratórios, isso aí é uma notícia, e o pessoal conversa, e tem o problema dos refugiados. No fundo, grande parte dos refugiados, havia uma discussão na Europa agora há pouco tempo, refugiados de guerra, refugiados assim, pode. Refugiados econômicos, ou seja, pessoas que estavam pobres dos seus países, aí não pode emigrar. Refugiado porque o cara está pobre no seu país de origem e emigrou, isso não pode. Os europeus esqueceram que eles próprios, durante todo o século XIX, emigraram para o mundo todo, inclusive para a América do Norte e do Sul, né, porque eles estavam pobres nos seus países de origem. Né? Uma grande parte dos brasileiros, especialmente no centro, sul, etc., são de origem de europeus pobres, que tiveram que emigrar porque não tinham mais como viver na Europa. Agora os europeus não querem receber,
vamos dizer assim, os imigrantes pobres que vêm de outros países. Esse movimento da pobreza mundial, dos fluxos migratórios, tem a ver com a forma contraditória da divisão internacional do trabalho. Então, se o lema está difícil de implementar, ele, por outro lado, como força política, como lema político, ele está também mais atual do que nunca.